CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, do nosso Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, pelo Espírito André Luiz. Leremos o Evangelho e faremos a prece. Capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. O item 18. Vou ler um parágrafo, que ele é muito grande. Queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam. Todos vós tendes más tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar, para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso, porque então sois tão clarevidentes para o próximo e tão cegos para vós mesmos. Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar de queda em queda? Acreditai em vossos irmãos, os espíritos. Bom. Vou fazer a prece? Pode fazer. Mestre Jesus, rogamos a tua assistência para este momento de estudos, que em teu nome possamos evocar os responsáveis por esta obra, o irmão Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, amorosamente conhecido por todos nós, o irmão André Luiz, que escreveu através dele o estudo desta noite. Em nome desses irmãos, da direção espiritual do CEAP, do nosso querido altivo, em nome desses irmãos queridos e irmãs, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, e iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos aonde? Aqui nessa página? Não. Isso. Sim. Então, o capítulo 13 que estamos estudando, já começamos, tem como título Companheiro Libertado. E é o Dimas, que era médium, você até perguntou, ele não era médium, né? Espírita, e chegou o momento dele, da partida. Lá para as tantas, eu vou aqui só voltar um pouquinho, na página 203, eu vou ler um pedacinho, quando diz assim, ó, que o Dimas, né, ó, conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito às algemas domésticas. Teme o futuro dos seus, conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Então, olha o que estava aprendendo Dimas: ligação com a família e a família ligada a ele.
Cremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação. Aí ele continua aqui. E o que eles fazem? A esposa já estava ali há dias com ele, do lado dele, na cama. Eles dão uma força fluídica para que Dimas tenha uma melhora. O Dimas melhora, abre os olhos, conversa com a esposa, pede para ela descansar, porque ela já estava ali acabada, pede para ela descansar. Conversa com os filhos, diz que ele está bem, que está tudo bem, que o Senhor está amparando para eles terem fé. E quando ele diz isso, ele até faz uma prece e os familiares vão descansar, o abandonam. Por quê? As ligações fluídicas com ele estavam alimentando nele a vida, embora a desorganização interna já havia começado, né? As bactérias que a gente traz dentro da gente já estavam, né, vorazes, os órgãos já estavam parando, falência de alguns órgãos, mas mesmo assim, aquela ligação psíquica mantinha vivo, até que eles deram uma trégua ao Dimas, com a súbita melhora. Aí nós paramos aqui. Aí ele continua aqui, ó. Meu Senhor, ó, embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, vamos ver a rogativa mental do nosso Dimas, depois que ele ficou sozinho, né? Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim do meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Olha a consciência do Espírito. Eu não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiaste. Inconscientemente quebrei-lhe as peças com o meu descanso, com o meu descaso, menosprezando patrimônios sagrados, cujo valor estou reconhecendo em mais de 12 meses de sofrimento carnal incessante. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil para merecê-la. Mas, se é possível, amado médico, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Curastes paralíticos, cegos, leprosos. Por que não te compadecerás de mim, miserável peregrino da terra? Olha a prece que ele fez, não tinha força de mexer com os lábios. Em pensamento, seus olhos deixaram escapar lágrimas abundantes. Após breves minutos, observamos que o agonizante recordava a meninice distante. Na tela miraculosa da memória, revia o colo materno e sentia sede do carinho de mãe. Oh, se pudesse contar com o socorro da abençoada velhinha que a morte arrebatara há tantos anos. Refletia, premido pelas doces reminiscências, modificou o quadro da súplica, lembrou a cena da crucificação de Jesus, insistiu mentalmente por vislumbrar o vulto sublime de Maria e, sentindo-se de joelhos diante dela, implorou. Vai, Adilane. Último parágrafo. Mãe dos céus. Mãe dos céus, Mãe das mães humanas, refúgio dos órfãos da terra, sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Ó Senhora Divina, Mãe de meu Mestre, de meu Senhor, digna-te, abençoa-me,
lembra que teu Filho divino pôde ver-te no derradeiro instante e intercede por mim, mísero servo, para que eu tenha minha Santa Mãe ao meu lado, no minuto de partir. Socorre-me, não me abandones, anjo tutelar da humanidade, bendita entre as mulheres. Ó providência maravilhosa do céu, convertera-se o coração do moribundo em foco radioso e a porta de acesso deu uma entrada venerável anciã, coroada de luz, semelhando neve luminosa. Ela se aproximou de Jerônimo e informou, após desejar-nos a paz divina. Sou a mãe dele. O assistente comentou a urgência da tarefa que nos aguardava e confirmou-lhe o depósito querido. Em breves instantes, tínhamos perante os olhos inovidável quadro afetivo. Sentara-se a velhinha no leito, depondo a cabeça do moribundo no regaço acolhedor, afagando-a com as mãos cariciosas. Em virtude do reforço valioso no setor da colaboração, Hipólito e Luciana, atendendo ao nosso dirigente, foram velar pelo sono da esposa, para que as suas emissões mentais não nos alterassem o esforço. No recinto, permanecemos os três apenas. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado como criança semi-inconsciente, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago para facilitar o desligamento nas vísceras. A seguir, utilizando passes longitudinais, insolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro, descansando alguns segundos, asseverou. Então está aí o processo de desencarne do Dimas. Que morte bonita, né? Quanto amparo. Vai, não convém que Dimas fale agora aos parentes. Formularia talvez solicitações descabidas. Indicou o desencarnante e comentou sorrindo. Noutro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. Nós somos parcas autênticas, efetuando semelhante operação. Tá vendo? Mesma coisa, hein? Os antigos já sabiam disso. E porque eu indagasse tímido por onde iríamos começar, explicou-me o orientador. Segundo você sabe, há 3 regiões, isso aqui é importante, hein?
orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. O centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas, o centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax, e o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Então, esses 3 centros são os mais importantes na hora do desenlace. Aí você vê, aquele que é guloso, aquele que abusa da alimentação, que até desenvolve doenças pelo excesso da alimentação, tem dificuldade no desenlace. Aquele que na região do sentimento, que ele falou aqui, o tórax, nessa região aqui do coração, se entrega à sensualidade, se entrega à vida material, aos desejos, tem dificuldade no desenlace. E a área do pensamento, do cérebro, imagina um suicida que deliberou exterminar com a sua própria vida. Quanto problema não tem? Por causa dessa área importantíssima. Minha curiosidade intelectual era enorme. Entendendo, porém, que a hora não comportava longos esclarecimentos, abstive-me de indagações. Jerônimo, todavia gentil como sempre, percebeu-me o propósito de pesquisa e acrescentou: Noutros ensejo, André, você estudará o problema transcendente das várias zonas vitais da individualidade, aconselhando-me cautela na ministração de energias magnéticas à mente do moribundo. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores com sintomas de esfriamento. Dimas gemeu em alta voz, semi-inconsciente. Continua. Acorreram amigos assustados. Acorreram amigos assustados. Então, os parentes, né? Ele gemeu na hora que estavam desligando ele do corpo. Vai lá. Sacos de água quente foram-lhe apostos nos pés, mas antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica, desreguladamente. Nova cota de substância desprendia-se do corpo do epigastro. A garganta, reparei a garganta. Então, olha só, do epigastro à garganta, né? É aqui a garganta. Vai. Mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente, contrapartida da alma. Caraca! Opondo-se à libertação das forças motrizes
em esforço desesperador, Em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela retenção do Senhor espiritual. olha só, apesar de todo o merecimento, da bondade de Dimas, essa é a desencarnação do Dimas. Não é com todo mundo que sofre desse jeito, não. Porque, na verdade, ele estava apegado aos familiares. Imagina eu. Os familiares estavam ligados a ele e ele aos familiares. Tiraram os familiares, quando ele gemeu, foram os amigos que entraram, né? Então, antes que viesse, já foram desprendendo. Nós vamos ver que a Adelaide vai embora, não sente nada. Então, a gente vai estudar o desencarne de Dimas, da Adelaide, do Monteiro, como é o nome do dentista? O Fábio e o Já foi, né? Porque já está acabando aqui. Não, do Fábio não passou ainda não. Esse é o primeiro desencarne. Então, é a desencarnação dele, ó. Com a fuga do pulso, foram chamados os parentes e o médico que acorreram, pressurosos. No regaço material, todavia, e sob nossa influenciação direta, Dimas não conseguiu articular palavras ou concatenar raciocínios. Alcançáramos o coma em boas condições. Olha só a visão diferente, né? Essa substância leitosa que ele citou, que saiu do dente, que saiu do tórax e tal, é o princípio vital? Deve ser, ele não falou. Tudo indica que sim, mas eu não sei. Não, E como eu ele acho não que falou o que é, ele só falou substância leitosa, né? Que saiu do plexo abaixo do umbigo. No plexo solar, né? Creio que sim, mas ele não falou o que era, né? Ele não falou. Então, olha o ponto de vista, entrou em coma, que beleza para os espíritos, que coisa triste para os encarnados. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir no cérebro. Era a última etapa. Engraçado, uma vez há muito tempo atrás, eu tive um sonho, eu fui levado, olha que eu não sonho, já disse que eu não sonho, dificilmente, mas foi um desdobramento. Alguém me levou, eu fui levado por um espírito que eu não via quem era, ele me mostrou alguns lugares, eu achei uns lugares bonitos, depois ele me levou no hospital, eu entrei no hospital. E lá tinha uma pessoa deitada, numa maca, e eles estavam trabalhando o desencarne daquela pessoa. Então eles pegaram, ela saiu pela cabeça, ele falou do cérebro, eu lembrei, ela saiu aqui pela cabeça, o espírito. E eu, deseducado, eu estava consciente, vendo aquilo tudo, e comecei a perguntar, como é que pode? Como é que ele saiu pela cabeça? Como é que ele mesmo saiu pela cabeça? E fiquei ansioso, pumba, voltei para o corpo. Aí fiquei danado, não vi o final do filme, né? Não me lembrei mais, só fui até aí, né? Como que a gente fica ansioso e atrapalha. Mas ele vai falar aqui do cérebro, né? Faltava desligar a última etapa, o cérebro. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa, já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. Olha aí, Conceição, a tua pergunta. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica ao do nosso amigo, em desencarnação, constituindo-se após ela
todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada fulgurante no cérebro empalidecia gradualmente até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando, desse modo, a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Olha, esse pedaço aqui tem que ver com calma, né? Eu não estou com o livro aqui dos espíritos, mas ele pergunta, o que é o espírito? Ele diz lá, uma chama, né? Deixa eu ver se ele mostra aqui para mim na internet. Vamos ver se aparece aqui, se vem aqui. Essa luz dourada ali do cérebro dele era... O que é o espírito? Está aqui. A parte imaterial do ser humano, alma, religião. Não é isso aqui que eu quero. No livro dos Espíritos, o que é o espírito? Aqui tem um livro dos espíritos, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, direto. Tem aí? Não sei. Natureza do espírito. O que é espírito? Nossa, não é Tem da aqui, gente? eu não me lembro. Aí está confundindo a minha cabeça. O espírito... Deixa eu ver aqui. Essa energia ali, dourada, é o espírito. E depois o perispírito se formou ali, se congregou, pelo que eu entendi. Está se formando o perispírito dele. Mas aqui, olha aqui, ó. Ele perguntou que é o espírito, o princípio inteligente, mas lá na frente ele diz que é uma chama. Hã? É. Sim, é. Ele fala que o perispírito nunca está só essa chama, ele está sendo envolvido pelo perispírito. Olha aqui, achei aqui. Questão 88 do Livro dos Espíritos. E é a subpergunta A. Mas vou ler a 88. Achei aqui. Aí vou ler de novo aquele pedaço ali, tá, Conceição? Bem devagarinho. Olha aqui. Forma e ubiquidade dos espíritos. E questão 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Perguntou Allan Kardec. Responde os espíritos. Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. São, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Esta chama ou centelha tem uma cor qualquer? Subpergunta A. Para vós, ela varia do opaco ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Ele está falando do espírito. Tudo bem, eu entendo a dúvida. O espírito jamais está separado do seu perispírito. Mas vamos lá. É isso aí. Então vou ler de novo a questão, tá? 88. E a subpergunta A. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e consciente e constante? Desculpem. Resposta. Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. São, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Subpergunta A. Esta chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para vós, ela varia do opaco ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Então, vocês podem botar no livro dos Espíritos aí, ó, questão 88, né? Livro dos Espíritos, 88.
e 88A. Vou ler de novo esse parágrafo aqui, tá bom? Para a gente entender. Tinha umas palavras ali diferentes, mas que não tem problema a gente não entender. Né? Parcas autênticas, o que são parcas? Coisas parcas. É uma comparação pequena. Vamos aqui, ó. O assistente, Dimas está morrendo, certo? O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir no cérebro. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, a gente sabe que é aqui na pineal ali que fica localizado o espírito, né? Naqueles que mais usam o cérebro. E na área do coração, naqueles que mais usam o sentimento. Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber, então ele não disse o que é. Jerônimo quebrou alguma coisa que eu não pude perceber. Isso aí depois de ter tirado aquela substância leitosa lá do umbigo, viu, Conceição? Que a gente não sabe o que é, ele só falou substância leitosa. Você me perguntou se era o fluido vital, eu não sei dizer, pelo que ele está dizendo aqui não é, mas vamos lá. Depois de ter tirado aquela substância leitosa, ele foi para o cérebro, certo? Os pés já estavam gelados, vamos lá. Ele dava passe nessas regiões. Então vamos lá, vou ler de novo. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir no cérebro. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana. Que brilhante chama é essa? Lá disse que é o espírito, no livro dos espíritos, certo? Não falou que é o perispírito, falou que é o espírito. Vamos lá, questão 88 do livro dos espíritos. Eu que sou meio difícil de entender as coisas, eu vou aqui, vou ali, para analisar com bastante calma. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. São, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Esta chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para vós, ela varia do opaco ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Livro dos Espíritos, aqui ele está dizendo, ó, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana. Está falando do espírito, certo? Absorvendo instantaneamente, aí Conceição, a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Então aquela substância leitosa exteriorizada não era fluido vital. Então ali foi quebrada ali na fossa romboidal, algo que ele não explicou o que era, e saiu essa chama violeta. Pela definição aqui do livro dos espíritos, é o espírito. Aí de imediato, você vai entender aqui na sequência, tá? De imediato, aquela substância leitosa, ele absorveu. Vamos aqui, ó. Olha só. Absorvendo, depois que ele quebrou aqui, instantaneamente, que é uma coisa instantânea, no mesmo momento, instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento e plasticizante, quer dizer, é o perispírito.
O perispírito que tem guia plástico, uma das propriedades. Então, o que eu estou entendendo aqui, que o André Luiz, o nosso Chico, nos inspire, se você souber de alguma coisa, Dilane, nos ajude, se eu estiver errado, é o perispírito. Pelo que eu estou entendendo aqui, né? Então, vamos lá. Está formando o perispírito. Hã? Está formando o perispírito. Está formando o dele. perispírito, está formando ali, não é isso mesmo? Ele está dizendo isso, né? Continua aí. Vamos lá. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça. Olha aí, é o perispírito. Em tudo idêntico ao do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual. Viu aí? De Dimas, ó, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual do Dimas. Não, ele vai para o todo, ele volta ao todo. Foi a dúvida dela, mas esse pedaço tem que ler mesmo devagar, porque senão a gente confunde, né? Volta ao todo. Ele vai falar aqui do vampirismo depois, tá? Aí você vai entender isso. Todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Está vendo? Está construindo tudo. O perispírito. O perispírito. Então, aquela substância leitosa era o perispírito, viu, Conceição? E isso é instantâneo. Instantâneo. E, à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante do cérebro, empalidecia gradualmente até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade. Está falando do espírito. Momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Agora ficou entendido, não ficou? Entendeu, Conceição? Entendeu? Entendeu, Carlos? Você está fazendo outra coisa. Ele está me ouvindo, mas está fazendo outra coisa. Então ele nem entendeu o que eu falei e nem está fazendo direito o que ele está fazendo. Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos, já está desencarnado. Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver. O perispírito e ele, né? Ali junto. Apenas ligado ao corpo através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico, entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita, ou rarefeita, do organismo liberto. Esse cordão fluídico é perispírito. Peraí. Ele está ligado por um cordão ainda. Ele está acima, ligado por um cordão. Esse cordão fluídico, cordão prateado, como chama aí, é perispírito, tá? Fala, Conceição. Não, vocês só estão um pedaço aqui em cima. Não, minha filha, não faltou nada. Já li tudinho. Não faltou, não. Vamos lá. Vai, Gilane. A genitora. Vai lá. A genitora abandonou o corpo grosseiro. A genitora abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma, envolvendo-a em túnica de tecido muito branco que trazia consigo. Igual faz com o neném, né? Você não enrola o neném numa... Bonitinho, como é que chama o nome daquilo ali? Como é que é? Na manta. Não. Tem manta, mas... como é que é o nome? Manta. É mantinha, mas não tem coeiro. Tá vendo? Eu não sou mãe e sei, pô. Coeiro. Coeiro é outra coisa. Vai lá.
Então, como nasceu para o outro lado, também foi envolto numa mantinha, vamos lá, no coeiro. Para nossos amigos... encarnados. Não, vai de novo. Morrerá, para nossos amigos encarnados... Dimas morrerá inteiramente. Dima morrera inteiramente. Para nós outros, porém, a operação era ainda incompleta. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para desenlace mais rápido. Olha só, ele ainda ficou ligado até, vocês vão ver que até a hora do enterro. Por que não tirou de uma vez? Por isso que tem técnicos ali para ajudar nesse problema. Tadinho, né? Por isso que tem técnicos. Então a Lourdinha vai me pegar no colo, vai fazer igual fez com o Dimas, mas são os técnicos que vão fazer ali o... Mas eu não vou estar ligado em nada não, a minha cabeça não está ligada em nada aqui na Terra não, vai ser rápido. Então você vê... Tem que vocês vão ver emagrecer para chegar levinho do outro lado, hein? Cada um morre de uma maneira, né? Cada um morre de uma maneira. Então vamos ver aqui por que ele vai até o final. Enquanto o médico vai... Fornecia explicações técnicas para os parentes em planto. Jerônimo convidava-nos à retirada, confiando, porém, o recém-desencarnado, àquela que lhe fora desvelada, mãezinha, no mundo físico. Então a mãe dele que vai fazer isso. Minha irmã pôde conservar o filho à vontade até amanhã, quando cortaremos o fio derradeiro, que o diga aos despojos. Que o liga aos despojos. Antes de conduzi-lo a abrigo conveniente. Então ele não podia nem ser levado para um abrigo, para um pronto-socorro, que era lá na casa transitória da irmã Zenóbia. Ele tinha que ficar ali e estava no colo da mãe. Ia ficar ali até o dia seguinte. A mãezinha estava desencarnada? A mãe desencarnada. A mãe estava desencarnada. Ele não pediu a mãe ajuda? Ah, sim. A mãe foi lá e o colocou no colo. Certo? Ó, por enquanto repousará ele na contemplação do passado, que se lhe descortina em visão panorâmica no campo interior. Além disso, em visão panorâmica do campo interior. Além disso, acusa debilidade extrema após o laborioso esforço do momento. Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia, findo o enterramento dos envoltórios pesados, aos quais se une ainda pelos últimos resíduos. Ó, só vai ser liberto de uma vez na hora que for jogar o corpo no túmulo, por causa da ligação com os familiares. Tá? Vocês vão ver que o outro caso aqui, ó, vai ser diferente. Termina aí, Edilane. A anciã... espiritualmente, muito esforço, laborioso esforço. É isso aí. A anciã agradeceu com emoção e dando a entender que lhe respondia às arguições mentais. O assistente concluiu: convém montar guarda aqui, vigilante para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhe perturbem o repouso forçado de algumas horas. A mãe de Dimas revelou-se muito grata e partimos em grupo a caminho da fundação de Fabiano.
de onde nossa expedição socorrista regressaria à crosta no dia seguinte. Então, deixou o Dimas lá com a mãezinha. Eles iam mandar segurança para ficar lá com ela. Para os encarnados ele já era morto, para o desencarnado ainda tinha ligação com o cordão fluídico, montou guarda, para os inimigos gratuitos não o atacarem, não o atrapalharem, e os amigos também não virem atrapalhar, né? Foram embora, só veio no dia seguinte. Interessante, né? Interessante. Aqueles espíritos vampirazores não vêm pegar. Não havia o vampirismo, depois eles tiram, na hora do sepultamento, eles tiram o final de fluidos que ficam no corpo ali, a vitalidade. Por isso que alguns desencarnes esses homens que não se ligaram à espiritualidade, estão amparados pela lei, mas não pode se fazer nada. Eles sentem o vampirismo. A gente vai ver lá num livro, acho que é o Ação e Reação, que eles vêm para cima do espírito com uns cães, eles soltam os cães, mas os cães eram vampiros, eram homens com forma de animais, para atacar lá o corpo do camarada e ali ele ser vampirizado. Como ele está ligado, ele se ressente de tudo aquilo ali. É melhor rezar, viu, Conceição? Você também, eu começa agora, eu acaba depois. Interessante, né? Semana que vem a gente continua no próximo capítulo, 14, né? Aí tem como título Prestando Assistência. Ainda ele. Tem bastante coisa ainda aqui. Queria convidar vocês, sempre que possível, assistir o estudo de Leon Denis, que estamos fazendo aqui pela manhã. Hoje, às 9 horas da manhã, já estamos na terceira parte do livro, falando sobre a vontade. Quem puder, assiste em casa. Eu vou ver se, quando a gente terminar a parte de alguns médiuns falidos, a gente estuda ali esse capítulo, pelo menos da vontade de Leon Denis. Então nós agradecemos a todos que nos ouviram, a paciência de vocês, muito obrigado. Agradecemos ao nosso Chico, querido amigo, pela inspiração, pelo carinho, pelo seu amor, ao André Luiz, que junto com o Chico nos ajudaram nesse estudo. Muito obrigado a vocês, de onde estiverem, recebam a nossa gratidão. Como agradecemos ao altivo e aos espíritos guias desta casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.